Olá, regularmente me perguntam se é melhor dimensionar uma estrutura na mão ou melhor dimensionar no software, qual que é o melhor. E a questão é, você deve dimensionar na mão e também no software. Primeira pergunta que você vai fazer é, muita gente vai falar, nossa, mas dimensionar na mão no século XXI, igual eles faziam 500 anos atrás, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil? Sim. Por quê? Porque para ter parâmetros adequados e gerar uma concepção estrutural de qualidade, deve ser feita análise manual. Essa análise pode ser combinada a planilhas ou automatizações, desde que a gente entenda e consiga ajustar e modificar essa planilha que a gente está utilizando, que a gente consegue fazer na mão se não tivesse a planilha, tá? Que foi conferida a planilha e foi comprado o cálculo manual, e você consegue fazer usar essa ferramenta em poucos minutos. Excel pode ser feito em segundos, por exemplo. E isso vai facilitar muito, porque eu vou ter uma ferramenta para fazer uma pré-análise e me dar parâmetros bons de projeto. Próxima pergunta que também você vai fazer. Ah, mas eu vou virar apertador de botão agora que eu vou ficar usando software? E por mais que você consiga dimensionar na mão, em vários casos você consegue uma precisão e velocidade maior com o auxílio de um software, não dimensionando só pelo software, mas com auxílio. Isso não é necessário toda a obra. Tecnicamente, em alguns casos, a gente pode fazer a obra totalmente de forma manual. Como? Bom, primeiro caso, se a estrutura for isostática, eu não tenho que preocupar. Ou ela funciona assim ou ela cai. Então, eu encontro a maneira que ela funciona e dimensiono por isso. Se a estrutura for hiperestática, e entra a questão, quase toda obra é hiperestática, porque é uma eficiência gigante a mais, né? Tem vários pontos que ajudam se um ponto começa a falhar, tá? Eu posso trabalhar ainda manual, desde que eu trabalhe com uma rigidez adequada, ou restrição com limites, ou ainda que eu utilize um software tipo FTools ou similar para encontrar os esforços de maneira precisa. Entendido? Aí, tecnicamente, o FTools é um meio termo, né? Tem muita gente que fala, vou calcular na mão, mas ainda uso o FTools, por exemplo, porque é uma ferramenta intermediária. Uma coisa que você vai falar, nossa, Gilberto, mas vai demorar muito tempo. Nossa, gasta muito tempo para dimensionar realmente. É muito tempo gasto. Se eu vou ter que dimensionar tudo manual, e daí todo o tempo que eu gastei para dimensionar manual, eu gasto tudo de novo calculando software. E não, né? Se você pensar isso, é porque você acha que vai fazer todo o processo 2 vezes com 2 métodos diferentes. Realmente, isso seria burrice e absurdo. Qualquer pessoa que pensa que fazer cálculo manual e fazer cálculo no software são 2 coisas que a gente vai fazendo passo a passo igualmente, só na mão no software, realmente não faz sentido e está gastando muito tempo à toa e está deixando o projeto pior por causa disso. Tá? E não vai gastar 2 vezes mais, vai gastar tipo 5, 10 vezes mais, porque cada método tem vantagens e desvantagens em diferentes etapas. Se não tiver um controle muito bom dessas etapas, pode gastar tipo muito tempo mesmo. Tá? Analogia do supermercado. Aqui eu quero que você entenda a analogia, porque essa analogia é extremamente importante para comparar com um software. Imagina que você tem um carro e você tem que ir na padaria, que fica a 1 quadra de distância, e o supermercado que fica do outro lado da cidade. Você vai de carro ou vai a pé? Bom, apesar de que, tecnicamente, dos 5 km que você vai para o mercado, você percorreu 5 km, mas ali foi só 100 metros até a padaria, tá? Você ainda vai caminhar um pouco. Por quê? Bom, por qual motivo você não vai na padaria de carro? Por qual motivo que você desce a escada até chegar na garagem, em vez de subir a escada com um carro e estacionar o seu carro na sala ou do lado da cama? Por qual motivo você não entra no mercado e sai passeando entre as gôndolas de carro? Bom, porque o carro é uma máquina extremamente potente e eficiente, mas com mobilidade limitada. Tá? Ele não é eficiente, ele leva muito tempo para ser ativado até e percorrer distâncias curtas, depois tem que manobrar e tudo mais, além dele ser incapaz de navegar obstáculos e se adaptar. O mesmo vale a um software. Ele é uma ferramenta extremamente potente, mas com mobilidade limitada, ou seja, eu não consigo fazer tantas coisas com ele, estou limitado ao que o software permite. Leva tempo até eu abrir ele e configurar ele para minha obra. E se eu for ignorar tempo configurando, pode jogar fora o projeto já de uma vez, porque vai sair mal feito. Tá? E ele é extremamente demorado para modelar, dimensionar e corrigir tudo mais, depois gerar desenhos.
comparado a um cálculo manual de uma estrutura simples. Tá? Além de que, né, se eu quiser me adaptar a fazer coisas que o software não permite, eu vou estar impossível de fazer dentro do software. Entendido? Tá? Então, agora vamos analisar as etapas do projeto. Quebrei as etapas do projeto. Estas etapas que eu recomendo, algumas pessoas vão usar algumas etapas ou variações, mas basicamente esse é o passo a passo que é feito na maior parte das obras, se a gente for fazer a obra completa, o projeto completo no caso, tá? Que vai ser o quê? Análise e ajustes, que é analisar os dados do projeto, seja o arquitetônico, seja a ideia do cliente, e depois com os stakeholders, que é o termo técnico e tudo mais, mas é juntar o pessoal que se importa com essa obra e ajustar ela buscando eficiência, né? Fazer os ajustes de obra, porque muitas vezes uma pequena modificação na obra pode gerar uma economia gigante ou pode melhorar a obra drasticamente. Segunda etapa, pré-dimensionamento e pré-concepção. Novamente, a questão, muitas vezes isso aqui é pulado, mas é criar uma ideia base da obra e encontrar as dimensões dos elementos dessa obra e que tipo de elemento você vai utilizar, baseado em esforços que você pode estimar. Né? Vai ter alguns erros depois, variações de 5, 10%, mas é uma ideia base. E isso é bem rápido de fazer se você entende como é feito, ou entendeu questões, se tem noções de dimensionamento, você já dimensiona na mão, através de cálculo manual, mas é bem demorado no software, principalmente porque se mal feito vai gerar uma armadilha de rigidez. Ou seja, se a pessoa usar o método oficial de apertador de botão, que é lançando software, o que deu muito ácido a gente aumenta. Isso é uma maluquice completa. Tá? Próximo, corrigir as configurações de projeto. Né? Se for feito na mão, tecnicamente necessário, né? Configurar o software. Tá? Gerar concepção estrutural, isso é possível tranquilamente em ambos. Dimensionar a estrutura em si. Tá? E aqui entra a questão. No software é só apertar o botão que ele roda. Igual, aqui é uma questão tipo de potência, né? Que eu vou fazer uma questão técnica, que é fazer uma conta, só que ao invés de fazer uma conta, eu vou fazer milhares de contas. E o computador é extremamente eficiente aqui. Ele tem uma potência gigante, igual um carro. Só que na mão é bem demorado, igual se é demorado caminhar 5 km enquanto tem carros fazendo essa distância em 10 minutos. Próximo, correções. É pegar os erros do projeto e corrigir. Os minutos que a gente conseguiu economizar no pré-dimensionamento, nas configurações e tudo mais, agora a gente vai gastar em horas, porque a gente não fez adequadamente muitas vezes. Tá? Então aqui é onde é cobrado por não fazer corretamente. Gerar o detalhamento da obra, né? O software entrega o resultado genérico, mas se a gente quiser um detalhamento melhor, a gente tem que fazer um detalhamento nosso. Tá? Mas se for fazer o detalhamento todo manual, também gasta bastante tempo. Fazer o quantitativo, o software faz em segundos. Com Excel é possível fazer isso aqui em pouco tempo. Tá? Usando Excel e usando ferramentas básicas de cálculo, é possível fazer tranquilamente com detalhamento em poucos minutos. Tá? Uma obra maior, quem sabe, leva algumas horas. Tipo, um prédio de mais de 10 andares, talvez gaste algumas horas para fazer o quantitativo completo. E a revisão é impossível fazer no software. Como que é feito se for feito o cálculo manual? É feito análise e ajustes normalmente. É feito pré-dimensionamento e pré-concepção normalmente, desde que o engenheiro que está fazendo entenda de estruturas. Se não entender, ele não deveria estar calculando. Não é feito configurações, porque não tem o que fazer, né? Configuração é feita na sua cabeça, né? Exceto em planilhas, quem sabe se eu vou ter que ajustar minhas planilhas. Tá? Concepção é feita normalmente. Dimensionamento. E aqui entra questões. A questão, lembra aquela, justamente a vantagem que o software tem, que é igual um carro que ele pega 5 km e anda rapidinho? Pois é. Para percorrer essa distância e não gastar dias, como que é feito no cálculo manual? Bom, é feito simplificações como padronização, armadura base e agrupamentos. E muitas vezes é usado o Excel também para facilitar. E entra a questão, tipo, padronização, armadura base e agrupamentos ajudam, mas se eu fizer uma simplificação mal feita, se eu errar alguma coisa, uma simplificação que eu não poderia ter feito, e esse é um problema que você vai ver muitas vezes em dimensionamento manual, é que é aplicado uma simplificação que estraga a obra. Então isso aí joga um projeto no lixo se não for bem feito. Tá? E claro, entra a questão, o Excel pode facilitar bastante, e se eu tenho uma estrutura hiperestática, o FTools pode me ajudar bastante também. Próxima etapa, correções. Se for feita as etapas anteriores, muitas vezes nem é necessário corrigir. Okay? Porque foi feito pré-dimensionamento, foi feita pré-concepção, foi feito dimensionamento de maneira adequada e durante o dimensionamento geralmente já é feita alguma correção e um calibramento se
apareceu algum erro que não deveria ter aparecido. Detalhamento. Bom, detalhes padrão e simplificações de detalhamento reduz a necessidade de detalhes, mas ainda assim é um processo demorado se eu não tiver auxílio de desenhos gerados, né, e uma escala correta de projeto. Próximo, quantitativo, com planilhas é rápido de ser feito, tá? Totalmente na mão mesmo é demorado. E a revisão é feita normalmente no cálculo manual. Próximo, como que apertar botão é feito? Bom, analisar e ajustar, não, isso é bobagem. Só abre o software, lança ali, o arquiteto desejou parede de 15, então magicamente o pilar pode ser de 15. E segue essa lógica e se não der certo, azar. Pré-dimensionamento, é tempo jogado fora, é só abrir o software e começar a projetar. Hoje em dia os softwares, eles são tão bons que até um engenheiro podre consegue fazer uma obra podre neles. Daí economiza tempo aqui. Próxima questão, configurações. Feito normalmente, se for feito. Concepção, feito normalmente, beleza. Tá? Dimensionamento, fez a concepção, clica no botão dimensionar e está pronto. Só tem que esperar uma meia hora enquanto roda. Correções. E aqui entra a questão. Toda aquela economia de tempo, de pré-dimensionamento, de análise, de ajustes, de fazer as configurações e tudo mais, é cobrada aqui com juros pesados. E aqui entra a principal vantagem de modelar no software. Não precisa fazer essas correções, isso é bobagem. Só clicar ali em gerar desenhos e enviar para a obra. E o projeto está pronto. Infelizmente, cheio de erros e o projeto só vai estar pronto para jogar no lixo. Okay? Ou vai ter que gastar muito tempo aqui, ou depois o cliente gasta dinheiro porque você economizou tempo e lançou de qualquer jeito e envia um projeto de qualquer jeito. Infelizmente, esse método de clicar em dimensionamento, esperar rodar e clicar em detalhamento e enviar para a obra é o mais comum de ser aplicado no Brasil. Tá? Detalhamento, só clicar, gerar desenhos e enviar para a obra. Lá eles se viram para tentar descobrir o que está acontecendo. Quantitativo, só clicar em gerar quantitativo, que nunca dá errado, o software nunca erra. Nessa conta, felizmente não erra, não precisa se preocupar, não confere, não precisa, realmente não confere, porque o software nunca erra. Tá? E revisão, bobagem, só mandar para a obra. Tá? Então aqui, essa que é a vantagem de apertar botão. Porque é só abrir o software, lançar qualquer coisa, apertar 3 botões e enviar para a obra. Depois fica um lixo, mas azar. E aqui entra a questão, como mesclar métodos para ganhar tempo, não tanto tempo quanto o método de apertar botão, porque o método de apertar botão é entregar um lixo, mas no menor tempo possível, tá? Mas ganhar tempo e qualidade, ou seja, atingir qualidade com o menor custo de tempo. É o seguinte, eu vou mesclar os métodos, eu não vou fazer os dois métodos de início ao fim. Análise e ajustes é feito realmente normal, tá? Tem que ser feito nesse caso. Tá? Pré-dimensionamento e pré-concepção é feito manualmente e não no software. Tá? Até porque fazendo no software gastaria bastante tempo também, até cada vez que for rodar, cada vez que for ajustar. Configurações é feito usando pré-dimensionamento como base. E o dimensionamento é feito num software, justo com as configurações e tudo mais. Tá? Mas a questão é, a gente confere o dimensionamento pelo pré-dimensionamento. E essa é a principal vantagem, porque eu tenho 2 pontos que vem meu resultado. Eu tenho um pré-dimensionamento que disse, esse pilar vai ter 8 ferros 12.5, eu tenho um cálculo no software. Entra a questão, se o meu cálculo manual disse é 8 ferros 12.5, meu cálculo no software disse é 8 12.5, beleza. Agora, meu cálculo manual deu 8 12.5, software, sei lá, 12 de 10. Ok, era equivalente. Meu cálculo manual deu 8 12.5 e o software deu 20 ferros de 16. Opa! Aqui acusou um erro. E essa é uma vantagem gigante. Esse método, quando eu faço uma cagada, ele me avisa antes da obra cair. Porque um projeto eu só lanço no software, projeto que eu só faço cálculo manual, quando que eu vou descobrir que vai falhar? Quando a obra cair. Ok? Tá? Próximo, correções. Corrigir as diferenças, aprendendo e melhorando para o futuro. O que seria isso? Seria, cada vez que deu essa diferença, ou seja, que eu calculei manual, deu uma estimativa que eu teria de armadura ou tudo mais, e no cálculo do software deu uma diferença, é um erro que está acontecendo ali, então eu vou corrigir esse erro, e corrigindo esse erro, eu estou aprendendo e estou melhorando para os projetos futuros, e corrigindo esse projeto também, que vai a longo prazo me ajudar muito, porque eu vou parar de cometer esse erro.
Detalhamento. Usar os desenhos do software como uma base para fazer o detalhamento final, mas corrigir eles e adequar para a obra, evitar transpasses, garantir que esteja em uma escala adequada e tudo mais. Refazer os desenhos que não se encaixam no necessário da obra. Ok? E que muitas vezes vai acontecer. O software gera um desenho, mas na obra eles não é um desenho que eles conseguem entender, ou é muito complicado, ou tem muita informação que não precisa, ou não tem uma informação que precisa. Então refaz esse desenho manualmente, pode usar detalhes padrão e tudo mais, mas é um intermediário. Quantitativo, outra vantagem significativa que a gente tem aqui. Gera o quantitativo do software, gera o quantitativo do Excel. Nossa, 2 vezes. Tecnicamente aqui é 2 vezes, mas é um processo rápido. E compara os dois. E igual dimensionamento, se um acusar uma coisa, outro acusar outra, vai te mostrar qual dos dois está errado. Que é uma pergunta que me fazem. Gilberto, você confia no software? Não, eu confiro ele. Ou, igual os cursos falam, confie, mas verifique. Ok? E revisão é feito manualmente depois da obra projetada, no caso, depois da obra projetada. Não depois da obra pronta, depois da obra projetada, a gente deixa pelo menos um dia e faz a correção, ou se possível, passa para outro engenheiro fazer a correção, que é o ideal. Marketing, então. Dentro dos meus cursos, eu demonstro justamente como fazer um projeto nessa mescla, onde a gente utiliza o software para auxiliar no dimensionamento, não como ferramenta principal de dimensionamento, ok? E mesmo nos cursos onde eu não utilizo os softwares de cálculo, eu mostro como otimizar o dimensionamento utilizando DevTools, Excel e outras ferramentas que podem ser utilizadas tranquilamente e garantem um dimensionamento muito mais rápido. Ferramentas onde a gente controla ela e a gente não se limita ao que a ferramenta permite, ok? Onde assim que a ferramenta deixar de funcionar, eu jogo ela fora, porque é assim que tem que ser usado um software. Tá? É igual imaginar que você está indo para o supermercado, tá? Você andou 4,5 km e daí o carro pifou. Você vai ficar buzinando lá por 2 horas. Eu já vi engenheiro que está fazendo um projeto de uma casa e mais de mês, e como que eu faço no software, e essa coisa específica do software, e o software, e que se ele soubesse dimensionar a estrutura, que a primeira coisa, se ele não soubesse, ele devia estar dimensionando, mas se ele soubesse dimensionar a estrutura, ele poderia fazer aquele cálculo manual em muito menos tempo. Ok? Tá? E dentro dos meus cursos eu demonstro justamente isso, como usar o software como uma ferramenta auxiliar e não como um item místico que transforma você em um leigo a um cara que magicamente sabe dimensionar tudo que o software permite. Beleza? Mas por enquanto será isso. Link aí embaixo vai ter o meu site e todos os meus cursos estão lá. E por enquanto será isso.